Aqui é o professor Marco Faleiro da Logos Ensino Superior de Teologia. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós estamos a tratar ou a estudar a disciplina apologética cristã, que é do curso de bacharel em teologia. Este é o sexto AVA da aula dupla 7, na terceira parte da aula dupla 14. Estamos a terminar essa aula dupla em que nós tratamos acerca de psicologia da religião. Nós vimos sobre a psicologia da religião, vimos sobre o fenômeno religioso, começamos a tratar acerca de experiências religiosas e, dentro disso, nós entramos agora na questão do fenômeno religioso, na questão da saúde da mente, né? Mas nós só trataremos o assunto nesta AVA acerca da fase de vida, como parte da experiência religiosa numa saúde mental normal, ok? Porque é claro que uma pessoa pode estar numa fase da vida e vivendo outro momento por causa da sua mentalidade, ou seja, da sua saúde mental. Mas nós não vamos tratar muito acerca de saúde mental agora, ok? Só essa parte. Mas dentro do fenômeno religioso, nós vimos as quatro teorias, né, que é a teoria de Freud, Jung, Gordon Allport, Otto Boesen, e iniciamos então experiências religiosas. Vai ser muito assunto, talvez a gente ultrapasse aqui os 15 minutos. Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos lá. A evolução da experiência religiosa. Em cada fase da vida humana, o ser humano tem um comportamento, que a psicologia estuda como uma evolução psicológica. Esta evolução psicológica, que chamamos de maturidade, influencia o comportamento e as experiências religiosas. A religião é vista em cada fase da vida de uma forma diferente. A exposição do tema seguirá a maioria ou generalidade, contudo sabemos que existem indivíduos com maturidade diferente em sua fase vivida. O termo até evolução, eu não gosto muito de usar, mas é o termo que é usado na ciência, porque também busca um pouco aquela ideia da evolução do homem. E o homem não evolui, ele cresce, ele amadurece, né? E ele nasce, cresce e morre. Morre por causa do pecado, né? Mas não houve uma evolução humana. O homem, na verdade, se degradou. O pecado destruiu a natureza humana, né? Destruiu, inclusive, o próprio ser humano, né? A gente talvez seja um esboço daquilo que Deus criou em Adão. Mas isso não é o assunto agora. Mas como foi falado aí o termo evolução, eu queria só chamar a atenção a que a ciência gosta de utilizar esse termo, mas às vezes até querendo chamar a ideia de Darwin, né? Que o homem veio do macaco, que nós rejeitamos. Mas vamos lá, vamos continuar a falar, estudaremos cada fase, vamos falar rapidamente aqui nessa AVA, é pouco tempo, só 15 minutos, né? Nós vamos falar então da religião na infância, religião na adolescência, religião na juventude, religião na vida adulta e religião na velhice. Então você está vendo aí 5 fases da vida humana, sendo que a primeira fase é a fase da infância, que é dividida em 2 infâncias, pela psicologia. Nós só trataremos da segunda infância, que é de 5 a 12 anos, porque a primeira infância, para a psicologia, ainda não está naquele momento em que a criança percebe e que dá retorno. Mas existe sim uma realidade de percepção até os 4 anos de idade. Bom, mas não será a nossa discussão agora. A religião da adolescência será de 12 a 17 anos, a juventude será considerada de 18 a 35 a 40 anos, a religião da vida adulta 35 a 40, vamos considerar 40 a 60, e a velhice, que é a maioridade, é de 60 anos em diante, ok? Vamos lá. Starbuck e Pratt fazem uma análise da conversão e da experiência religiosa durante as fases da vida: criança, adolescência, juventude, adulto e velhice. Isso nós vamos analisar mais à frente.
Mas isso foi parte dos estudos geracionais. Vamos começar então com a ideia da religião na infância. E preste atenção, porque esse material pode auxiliar você no pastoreio de igreja, aqueles que são pastores, ou mesmo aqueles que estão em função de liderança. Por quê? Porque muitas vezes você quer tratar todos de idades diferentes de forma igual. E não são iguais, não vêm de forma igual. Se tem ministérios específicos, deveria considerar esses aspectos psicológicos. Apesar de que também existe a questão de todos juntos. Mas aí é considerar toda essa realidade junta. Mas vamos lá. A religião na infância é um período de grande assimilação e aprendizagem, influência forte da família e do grupo social a que pertence, facilidade de aceitação da religião, com alta incidência de misticismo e emocionalismo. Quer dizer, a criança é muito mística e emocional e altamente influenciada pelo grupo que comanda ela, os pais, a escola, o país, né? Aquele grupo que está próximo da criança. Alport advoga que não há religião propriamente dita na primeira infância. A primeira é aquela antes de 1 a 4. Conforme ele, a maioria das crianças tem um comportamento secundário ou terciário, quer dizer, não é comum você ver numa criança aquela atitude de que ela nasceu de novo. E você percebe, na verdade, quando você percebe uma criança com comportamento primário, a impressão que dá é que ela já é mais adulta, né? Quase todos os teóricos da psicologia da religião concordam que a formação de um comportamento religioso é fundamental para um crescimento saudável da criança e para a formação da sociabilização, pois é a religião que traz os conceitos de harmonização da sociedade. Então, Clarke afirma que a religião da criança é baseada no princípio da autoridade. A autoridade é expressa pelos pais ou professores. É por isso que hoje muitas igrejas estão sendo destruídas, porque tem pais que não têm autoridade sobre os filhos fazem o que eles querem. E aí os filhos ficam sem conduta, eles ficam sem algo que seguir, eles ficam perdidos, porque os pais não dão orientação, eles não sabem dizer um não. Eles não sabem virar para o filho e falar: você não pode estar correndo na igreja. Senta aqui na cadeira, fica quieto. Ah, não, a criança pode fazer o que quer. Não, a criança não pode fazer o que ela quer. Ela precisa de ser orientada. Ela precisa de ser ensinada. E é por isso que muitas vezes as crianças estão se perdendo, porque elas não têm referencial. E aí Deus deixa de ser autoridade para eles. Essa autoridade produz uma religião simples e uma atitude de credulidade, obediência e autenticidade, que é a realidade de criança. A criança, por não conhecer muitos conceitos, ritos, expressões culturais, limites, normalmente interpreta suas experiências de forma original. Então, muitas vezes você fala, tem que ficar aqui, mas tem por quê? Ela nunca entendeu isso. Aí você tem que falar, não, filha, você precisa sentar aqui. Isso é importante, você vai entender, você precisa de levar. Mas às vezes a reação dela é completamente fora de todos os padrões, porque ela é autêntica. E às vezes ela não sabe que tem que ser assim. Normalmente ela interpreta suas experiências de forma original, que pode muitas vezes ser confundida como um erro. Contudo, alguns consideram como verdadeiras, por ser a forma como a criança interpretou. A autenticidade da criança tem uma observação de Jesus que pode ser interpretada de várias formas. Veja, em Marcos 10, 14 e 16. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixar vir a minhas crianças, a meus meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino dos céus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Conforme Jesus, podemos observar essa fase da vida, suas características, para poder imitar ou reagir. Dos tais, não é das crianças é o reino do céu, é dos tais, né? E como crianças ou meninos, miúdos, mostram que as crianças têm
uma forma de comportamento religioso que permitem a aceitação ou a entrada no reino de Deus. Agora, existem duas características infantis que devem ser consideradas: é o egocentrismo e a dúvida. A criança é o porquê, né? Por quê? Por que isso? O egocentrismo é natural à criança, que busca sua identidade como indivíduo, contudo pode ser conduzido. Ele pode ser conduzido para o mal, criando crianças egoístas, ego-endeusadas, como a ciência diz, sem a ideia de coletividade, ou para o bem, criando crianças ego-equilibradas, ou o ego no seu lugar certo, porque a criança tem que ter um amor a si mesmo, isso é um fato. Chamamos de ego equilibradas a capacidade de colocar o seu ego em uma posição de equilíbrio de um padrão divino. Deus ensina que o homem deve amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. A criança precisa desenvolver o amor a si mesmo para poder amar fraternalmente. E a questão da dúvida? A dúvida é a característica mais interessante da criança, que quer saber os porquês de tudo. É a descoberta vinda da curiosidade, e essa curiosidade pode ser incentivada ou tolhida pelos pais e mestres. A dúvida ou curiosidade bem aproveitada produzirá uma aprendizagem sadia, porque foi Deus que colocou curiosidade no ser humano, e começa lá na infância. Conforme Meruel Rosa, temos ainda duas características importantes na religião da infância: o antropomorfismo e o ritualismo. O antropomorfismo é a experiência de Deus, vem de suas experiências com pessoas, normalmente seus pais, mestres ou amigos. Deus, então, é espelhado em pessoas. É a formação do modelo. E o ritualismo é o comportamento secundário ou terciário, que é mais notável nas crianças, contudo, algumas crianças demonstram atitudes primárias, o que normalmente produz um certo espanto nos adultos. A segunda fase é a religião do adolescente. A adolescência foi considerada como por um tempo, um fenômeno apenas fisiológico, com as mudanças físicas e hormonais. Apesar de ser um fato físico, é fato que essas mudanças produzem, nessa fase da vida, um comportamento humano e também um comportamento religioso. O término da infância e o início e fim da adolescência são determinados por alguns fatores: idade, maturidade e desenvolvimento físico. Margaret Mead afirma em seu livro que são os fatores socioculturais que determinam a adolescência. Conforme alguns autores, a adolescência é a fase mais importante da vida, pois normalmente é nessa fase que os humanos decidem algumas das suas decisões mais importantes: casamento, profissão. Contudo, é um dos períodos mais conturbados da vida humana, e você sabe disso. A tradição judaica criou um ritual de passagem. É muito interessante os rituais de passagem, né? E muitas culturas fazem isso. Na vida temos marcos de mudança. Na tradição judaica é o bar mitzvah, né? Que para os meninos é 13 anos e as meninas 12 anos. O homem ou a mulher deixa de ser criança. O homem, por exemplo, torna-se responsável pelas mulheres de sua família, na cultura judaica. Responsável pelas mulheres da sua família. Jesus fez isso aos 12 anos e impressionou os mestres da lei, aquele caso que está na Bíblia, né? Conforme o rabino Ruben Stincher, professor da USP do Brasil, ele diz: a pessoa passa a ser livre e responsável por seus atos. A partir desse momento, não pode mais atribuir suas escolhas aos pais. Essa lei da religião ajuda o jovem a assumir sua maturidade social e cultural como cidadão e judeu, né? O caso do bar mitzvah, que é, no caso, entrando para a adolescência. Conforme Starbach, a época da transição é uma fase de confusão, que ele chama de clarificação. Os meninos aos 14, as meninas aos 13. Essa fase é entre 11 e 15 anos que começa a clarificação. O fim desse período normalmente é marcado pelo fim da dependência entre 15 e 20 anos. E aqui entra a questão física também, né? Porque aí a criança, o homem pode já gerar e a menina já pode também ter um filho. Então, com isso, muda a cabeça daquela pessoa, né? É outra pessoa. Essa fase
é uma das mais ricas para a experiência religiosa chamada conversão. Isso já faz parte de estudos da psicologia. A maior parte de pessoas que, durante a vida toda, ficaram firmes, se converteram.